Suplementação e recursos ergogênicos, qual a diferença? Bom, é que todo recurso ergogênico é uma suplementação, mas nem sempre uma suplementação precisa ser um recurso ergogênico. O recurso ergogênico é justamente o tipo de substância que não é endógena, ou seja, que não faz parte do nosso organismo, certo? Nos dá um diferencial, um resultado a mais essa substância que é estranha ao nosso organismo. Vamos supor, café, tá? Cafeína. É um recurso ergogênico? Sim. Por quê? Mas não é estranho que a gente toma café sempre, é cultural, ok, mas não faz parte de dentro do nosso organismo. Então aumenta a adrenalina, a noradrenalina, o que aumenta a performance esportiva, né? Tem esse potencial. Agora, uma suplementação pode ser de minerais, de vitaminas, de antioxidantes, que nem coenzima Q10 que a gente forma dentro do próprio organismo, né? Pode ser de aminoácidos, os aminoácidos fazem parte das proteínas que a gente ingere naturalmente. Então, muitas vezes a gente pode, com uma suplementação, dar um suporte para a nossa alimentação. E esse suporte vai fazer com que a gente tenha um resultado melhor. Mas não é um recurso ergogênico que tira o nosso organismo do funcionamento natural dele. Perfeito. E hoje, dentro da suplementação, quais os principais suplementos que tu indica? Depende muito de cada pessoa. Tem suplemento que é mais para emagrecimento, tem suplementação que é mais para ganho de massa. Fala um pouco desses conceitos para nós. Com certeza, tá? Mas principalmente a primeira frase é: nem todos os caminhos são para todos os caminhantes, né? Então a gente precisa entender o que o paciente realmente quer, quem ele é dentro do mundo, então qual é o tipo físico, qual é o tipo metabólico, qual é a genética desse paciente, tudo isso são coisas diferentes, que a gente tem que montar esse quebra-cabeça para entender o que a pessoa realmente precisa, né? E dentro do potencial que ela tem, porque cada um tem um potencial. Bom, tem alguns recursos que são super interessantes para todas as pessoas, que nem a creatina, né, que está muito na moda nesse momento. Mas ela realmente está sendo muito validada nas pesquisas científicas, tem muitos achados interessantes em outras áreas que não é só de performance esportiva. Então a gente pode usar hoje na segunda infância para melhorar o crescimento e desenvolvimento cerebral, a gente pode usar nos adolescentes para melhorar a performance física de aumento de massa muscular, de ossatura e tudo mais. Nós podemos usar principalmente para idosos, para evitar a caquexia, que é a perda exacerbada de massa muscular ao longo da vida, né? Que você, como fisioterapeuta, sabe que muitos idosos caem e por isso acabam morrendo, né? Se estima que 30% das mortes de idosos seja por desequilíbrio, por falta de massa muscular e não em função neurológica. Mas também a creatina pode ser usada para melhorar o reparo neuronal, então a gente diminui a demência ao longo da vida, a gente melhora na fase adulta a performance cerebral durante o nosso dia a dia, para ter mais qualidade de vida, para render melhor no nosso trabalho, então não é mais só para a questão esportiva. Então isso faz com que ela possa ser interessante para quase todas as pessoas. Mas fora isso, a gente precisa saber o que realmente a pessoa quer e como chegar até lá. Lembrando que a suplementação é um suporte para a alimentação. Se não tiver uma alimentação adequada, não vai ter resultado com o suplemento. Então, muitas vezes a pessoa usa suplemento e eu usei whey protein, mas eu não ganhei massa muscular. Sim, mas e o quanto de proteína tem na tua alimentação no dia a dia? O whey protein é uma proteína extra que a gente precisa, muitas vezes, para completar a proteína da nossa alimentação, porque a gente tem um metabolismo muito alto, porque a gente tem muita demanda de reparo, né? Mas não é só tomando whey protein que a gente vai ter resultado. Então, a gente tem... O whey protein é um suplemento que dá para todo mundo também. A gente pode usar até para as crianças. As minhas filhas tomavam whey protein na mamadeira já quando muito pequenos, porque a criança precisa de proteína para se desenvolver, né? Pode ser usado para imunidade, para reparo cerebral, para tudo praticamente, né? Articulações e tendões e tal. Agora, os carboidratos, seja ribose, palatinose, mesmo esses carboidratos que são bons em termos de suplementação,
A pessoa precisa estar querendo ganhar massa muscular. Quando a gente usa um carboidrato, a gente melhora a performance de insulina e com isso o ganho de massa. Vamos deixar bem claro que insulina ficou agora um nome, quase um palavrão, né? A coisa do pico de insulina. Mas a insulina é super necessária, as pessoas precisam entender isso. Só que com insulina baixa a gente queima gordura, média a gente ganha massa e o pico de insulina que deve ser evitado, que a gente ganha gordura. Mas se a pessoa está querendo emagrecer, já uma insulina média de um suplemento de carboidrato não é o mais interessante, porque a gente precisa baixar o máximo possível. Nesse caso, daí estimuladores de queima de gordura são mais interessantes, que a gente tem vários nos dias de hoje, né? Principalmente o mais conhecido sempre foi a cafeína, né? E não é só porque aumenta e te agita e com isso tu queima melhor, não. Na verdade, ela é um estimulador de adrenalina e a adrenalina é um neurohormônio que age para perda de gordura, tá? Para lipólise, que é a primeira fase da perda de gordura, liberar gordura para ser queimada, né? Porque a gordura não é queimada, ela não explode ou derrete dentro da célula gordurosa e sim tem que ser levada para uma célula metabólica. Só que para sair dessa célula gordurosa, ela precisa ser cortada em micelas, em partes menores, e a adrenalina dada pela cafeína pode ajudar nessa fase, digamos assim. Mas nós temos até a crina, que pode ser usado para quem tem problemas cardíacos ou quem tem crise de ansiedade, porque ela não se liga a receptor cardíaco e com isso não tem problema para quem tem ansiedade e problemas cardíacos e ainda assim queima gordura. Tem o ginseng coreano, a gente tem o extrato seco de chá verde, o café verde, tem um monte de suplementos super bons para queima de gordura também. Na cetogênica nós temos alguns suplementos que são à base de gorduras, que nem o TCM, o triglicerídeo de cadeia média, que é super interessante. Então assim, nós temos muitos recursos. Agora, o que realmente você precisa, né? E não é sair tomando suplemento de qualquer maneira. Eu ganho massa, eu quero ganhar massa, então eu vou tomar um carboidrato e vou tomar o whey protein. Não, mas e a alimentação? Isso tem que ser calculado, a suplementação, que é o suporte para a alimentação, tem que ser calculado junto com essa alimentação da pessoa. Então é muito importante que ela arrume a alimentação para suplementar.